Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos analisar as questões mais fáceis de biologia que caíram na prova do Enem 2023. Então eu classifiquei as 5 mais fáceis. Agora olha só que interessante. A mais barbada de todas, ou seja, a top 1, a quinta questão que nós vamos resolver aqui nesse vídeo, eu não tinha dúvida, ela era a mais fácil da prova. Só que as outras 4, eu fiquei muito na dúvida, será que ela é top 2, top 3 ou top 4? Tanto faz, porque elas estão mais ou menos no mesmo nível. Então, com exceção da top 1, que está absolutamente fácil, as outras estão fáceis, beleza? Agora, vale uma reflexão. A prova do Enem tem sempre as questões mais fáceis, tem as questões mais difíceis e aquela maioria de questões médias, tá? Te liga. Muito embora eu esteja classificando essas como as 5 mais fáceis, pode ser que para ti uma delas não seja a mais fácil ou não esteja nesses 5 porque vai muito do que você estudou. E como o Brasil é muito grande, a gente sabe que algumas escolas muitas vezes, infelizmente, não vem todo o conteúdo de biologia por vários motivos que a gente não vai entrar nesse vídeo. Então pode ser que para ti uma delas não seja mais fácil. Mas como eu sou professor de toda a biologia, entendo toda a biologia e tem alunos do Brasil inteiro, eu sei que a grande maioria dos alunos vai achar essas aqui realmente as mais fáceis, são realmente as mais fáceis, tá? Então vamos lá, top 5 mais fáceis de biologia do Enem 2023, começando na quinta mais fácil. Olha só, um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficientes para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria o seu amadurecimento. Moçada, conhecimento básico. A gente muitas vezes pode perguntar para os teus pais, para os teus avós, eles muito faziam isso, ou enrolava abacate no jornal e ele amadurecia muito mais rápido, ou seja, um conhecimento popular, a gente sabe disso. Então essa questão é muito boa, tá? Muito boa. Então, ó, com certa dúvida, o garoto realizou esta experiência. Então, o garoto já tem aquele tino científico. Ele colocou alguns abacates no recipiente, então alguns no recipiente, e deixou os demais em uma fruteira aberta. Então, alguns realmente ficou fechadinho, outros numa fruteira aberta. Ele estava fazendo ali um certo método científico. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Aí vem a pergunta, a aceleração desse processo é causada por... Seria acúmulo do gás etileno? Sim, gurizada, essa aqui já é certa. Então, olha só, essa aqui é uma questão fácil, tá? No entanto, o aluno pode chegar e falar, professor, mas eu não lembrava gás etileno. Mas olha só, esse é um hormônio, a gente já está falando gasoso, e tu tem que se ligar que é um gás, né? Tem que ter algum gás que é emitido, porque se está no recipiente fechado, esse gás tem que se acumular lá, então tu já tem que se ligar nisso. Então, por mais que tu não te lembre da palavrinha etileno, que serve para fazer acelerar o amadurecimento dos frutos, tu já sabe aqui, pela desconfiança, que tem um gás ali. Então, essa aqui é a certa, tá? Sem muitas dúvidas para a grande maioria dos alunos. Mas por que não seriam as outras? Então, olha só, redução da umidade do ar. Primeiro que talvez nem fosse reduzir a umidade do ar, uma vez que os abacates ali, ao longo do amadurecimento, eles iam liberando líquidos, água, e isso ia aumentar a umidade do ar. Então, não tem lógica essa aqui. Aumento da concentração de CO2 também, pessoal, não tem nenhuma relação do CO2 com o amadurecimento dos frutos, né? Não, nada a ver. Diminuição da intensidade luminosa, tá? Também não, né, moçada? Até porque ele falou que é um recipiente fechado, mas em nenhum momento falou que é fechado, só que sem luz. Então, poderia ser totalmente transparente. Não falou em nenhum momento que ele fez um experimento colocando um na sombra e outro. E mesmo que tivesse no escuro ou na claridade, não teria nenhuma justificativa para essa aqui estar certa. Isolamento do contato com gás oxigênio atmosférico. Também é uma viagem completa aqui, tá? Então, tu vê facilmente que só pode ser A. Então, por mais que tu não saiba as outras opções, tu sabe, pô, tem a ver com algum hormônio vegetal, então tu marca A, tá? Certo, moçada? Então, essa aqui é das 5 mais fáceis, a quinta. Vamos para a quarta agora. Então, a top 4 essa aqui. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Tá, então está falando, obviamente, das colmeias, das abelhinhas e tal. Nos Estados Unidos, bombas de semente de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Aí explica aqui que são essas bombas de sementes. Tá? Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Tá?
Tá? E quando são arremessadas, ficam expostas ao sol e chuva e germinam até mesmo em solo pouco fértil, certo? Então tá falando que os caras vão lá, jogam e tá botando árvores ali. Muito interessante. Aí vem a pergunta: esse método contribui para a preservação das abelhas por quê? Moçada, por que ela é fácil, tá? Tu imagina só, tu tá jogando no ambiente no qual já é um ambiente ah, selvagem, ali onde as abelhas se criam, tá? Num ambiente nativo delas, tu já tá colocando coisa nova lá. Mas tu imagina que é um ambiente que tem muito lugar para elas e tal, só que o que tá vindo de oferta a mais para ela com uma árvore surgindo ali? Então seria que a redução da predação não tem lógica, né, pessoal? Por quê? Por qual motivo uma árvore ia reduzir a predação dessas abelhas nativas? São tudo nativas, então não tem lógica nenhuma. Reduz o uso de pesticida, isso aqui viajou completamente. Em algum momento falou de uso de pesticida, sabe? Não tem justificativa para essa alternativa. C. Reduz a competição por abrigo. Não é também, muito embora, tá? Algumas pessoas possam ter marcado essa aqui, não tem lógica, porque, como eu falei para vocês, em nenhum momento ele está falando que tá faltando abrigo ou tem poucas árvores. Não, ele está falando que está jogando semente de árvores nativas, que essas árvores então crescerão e oferecerão algumas coisas para as abelhas consequentemente. Então também não é por competição por abrigo, tá? Até porque elas fariam as colmeias em outros lugares, tá tranquilo ali. Agora D, aumenta a oferta de alimentos? Sim. Eu já explico por que seria a D a certa. E aumenta os locais de reprodução? Também não, pessoal, até porque a reprodução das abelhas, né, tem a rainha que vai fazer a reprodução, que depois vai ficar colocando os ovos ao longo da vida, então também não tem lógica essa aqui. Então sim, essa aqui, ó, aumenta a oferta de alimento, uma vez que jogou a bomba de semente, a semente germinou, e aí vai surgir uma árvore. Tá? E essa árvore nativa, importante, por isso que eles colocaram que são nativas, vão liberar aqui florzinhas, e essas florzinhas oferecerão para as abelhas néctar. E o néctar é importante para elas, porque é o alimento, e consequentemente as abelhas favorecem essa polinização, surgindo novos indivíduos dessas árvores que também são nativas ali, porque elas fizeram a polinização. Então se dá ali um mutualismo, tudo bem, todo mundo começa a ficar feliz, e aí as abelhas têm cada vez mais alimento por essas árvores que são nativas da região. Então seria a alternativa D, tá? Aumenta a oferta por alimento. Então por que essa aqui não é mais das mais fáceis? Porque alguns poderiam ter marcado essa aqui, tá? Poderiam ter marcado a C, mas também, veja, imagina que já estão no ambiente selvagem, não vai ser uma árvorezinha mais que vai dar mais abrigo, sim, mas alimento. Vamos adiante. Essa aqui é interessante, tá? É interessante, eu classifiquei ela como fácil. Vocês vão entender por quê. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso. Você põe um controverso nisso, né? Por causa dos riscos de acidentes graves, como o ocorrido em Chernobyl, em Goiânia, em Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, e por isso tudo, com a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização de armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. Então, assim, energia nuclear, a gente fala, seria se a gente garantisse que não tivesse nenhum problema ambiental, que não fosse ter esses desastres aqui, eu falaria, não, vamos estudá-la, vamos tentar utilizar. O problema é esse, né? O impacto por ela é gravíssimo. Mas vamos lá, se causa esses acidentes nucleares, né? Então, assim, a geração dessa energia tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis. Não, tu já arrisca, né? Essa aqui é fácil justamente porque a gente fala muito sobre isso. Você está se ligando aqui, você vai, energia nuclear, como é que vai ter resíduos facilmente recicláveis, né? B, promover o aumento do desmatamento é uma característica, não promove o desmatamento, tu constrói ali a usina, tu não tem que ficar desmatando para ficar gerando energia, então não vai aumentar o desmatamento, né? Tá? Não é uma característica disso, dessa energia. Contribui para a produção de chuva ácida? Não, né, pessoal? Emitir gases que são lançados no ambiente, ou gases tóxicos que são lançados, não, pelo amor de Deus, se fossem lançados gases tóxicos de energia nuclear, aí poderia ser um problema grave, né? Então, acerta, né? Produzir calor sem o consumo de combustível fóssil. Essa é a lógica dessa energia nuclear. Está produzindo calor, está lá produzindo energia, consequentemente, só que
não está queimando combustível fóssil ou né, liberando esses gases de efeito estufa para o meio ambiente. Então, essa seria uma vantagem, né? Então, por isso que eu classifico ela como fácil, porque pelas outras tu já começa a eliminar facilmente e sobra a que é mais lógica, questão fácil. Questão 117 da prova amarela, também classifico ela como fácil. Talvez aqui, essa aqui, se eu não me engano, se essa aqui é 4, 3, essa aqui já é a segunda, depois só tem a top 1 mais fácil, né? Essa aqui entra um pouco de física, mas ela é muito fácil, moçada, é muito fácil porque, vamos ler juntos, uma cafeteira adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico não biodegradável e 50% de casca de café, que daí seria, né, biodegradável. Muito bem. Então ele está falando que 50% é não biodegradável. Isso é importante você se ligar, porque essa questão tão fácil que o enunciado tu praticamente mata a questão ali, né, com essas informações. O copo é reutilizável, isso é importante, e retornável, pois o material semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Então temos as informações básicas, tá? Que é aqui a parte da biologia e a parte da física. Mas vamos lá. Quais dessas vantagens esse copo apresenta em comparação a um copo descartável? Então, quais as vantagens dele? Ter durabilidade de cerâmica e ser totalmente biodegradável? Não, está falando que 50% está ali no enunciado, né? Então, isso aqui tu risca fácil. Ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica, né? Se fosse alta condutividade térmica, a pessoa ia queimar os dedos ali. Está falando o contrário, não esquenta na parte externa. Então, está errado também. C. Ser um mau condutor térmico e aumentar os resíduos biodegradáveis. Moçada, aumentar, ele está falando que é retornável, é justamente para não aumentar, certo? Então, também está errado. D. Ter baixa condutividade térmica e reduzir os resíduos não biodegradáveis na natureza, sim, porque ele retorna, certo? Então, está aqui a certa, sem nenhuma dúvida. E aí, ter alta condutividade térmica não pode ser também. Então, veja que é uma questão muito fácil. Ela só não é a mais fácil de todas do Enem, de Biologia do Enem 2023, porque temos essa aqui, ó. Essa aqui é muito barbada. Os mais antigos cozinhavam o feijão na panela de ferro, a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Tá muito pálido, olha aqui, tá, né? Então aqui, moçada, eu pelo menos assim, eu me criei ouvindo essas histórias de cozinhar em panela de ferro. Mas vamos adiante. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que este elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. As estratégias citadas eram utilizadas como objetivo de tratar diarreia. Não tem lógica nenhuma. O ferro vai diminuir a diarreia? Não, né? Prevenir a anemia, tá certo, essa aqui, moçada, tá certíssimo. O ferro, primeiro que não precisa nem contar essa história, tá? Falou ferro, anemia ferropriva. Tu tem que tomar ferro porque tu tá com anêmico, dá mais ferro para esse guri, tem suplementos, então a gente já sabe. Agora, quando fala ainda sobre essa historinha, a gente se lembra que, poxa, se cozinha na panela de ferro, sempre se falou essas histórias, tá difundida na cultura nacional e de forma certa, para tratar a palidez ou a anemia, no caso, né? Então, evitar verminose não tem lógica. Tratar o raquitismo, não, raquitismo é falta de vitamina D, né? Tem nada a ver. Combater a febre amarela, pior ainda, né? Então aqui tu consegue riscar. Cara, essa questão é muito barbada. Quer fazer um teste? Pega ela e leva para os teus avós, para os teus pais, mesmo que eles não estejam estudando para o Enem há 30 anos, há 50 anos sem estudar no ensino médio, ele vai saber responder para vocês. Faz esse teste. E aí fica a pergunta, né? Essa aqui já finalizo, né? Essa aqui é top 1, é a mais fácil, top 1, a mais barbada. Muito, muito fácil essa aqui. Essa aqui tu pode assim, ó. Se tu errou essa, é de chorar, moçada. É de chorar porque não adianta tu acertar lá as difíceis e errar essas muito fáceis. Aqui tem que acertar, tem que ter atenção. Claro que pode ser que tenha errado também, não te sinta mal, né? Faz parte. Às vezes a gente dá os deslizes, faz parte na vida, tudo bem. Mas é isso. Aí comenta aqui, deixa aí. Vocês acharam realmente essas as mais fáceis? Teve uma ou outra que achou mais barbada ainda?
Eu estou fazendo esse vídeo porque eu fiz o vídeo das mais difíceis e alguns alunos perguntaram lá, comentaram nos vídeos, professor, faz as das mais fáceis também para a gente analisar. É uma forma da gente analisar a prova do Enem. Então, olha, essas mais fáceis não é para errar, gurizada, não é. Deixa para errar as mais difíceis, porque se tu acerta as difíceis, olha como funciona o TRI, e erra as fáceis, ele vai entender, tchê, esses caras aqui chutaram, então tua nota despenca. Agora, se tu errou as difíceis e acertou as fáceis, tua nota dispara. Por isso que é importante a gente entender a prova do Enem e dar muita atenção nas questões que são mais fáceis. Por isso que a gente até dá aquela dica pro aluno, pô, viu uma questão, tu acha essa aqui muito difícil? É uma questão muito difícil? Anota ela e pula. Porque tu não pode deixar as últimas questões da prova lá sem fazer, porque lá poderão ter questões muito fáceis que você não pode deixar de errar. Então o Enem também é estratégia. Certo, moçada? Não se esqueça de dar aquele like felpudo, não se esqueça de conhecer na nossa plataforma lá, professorsamuelcunha.com.br, Biolândia, nós temos resolução de todos os vestibulares importantes do Brasil, sempre atualizado, uma por uma, PDF, até toda a biologia lá para vocês. Então, se quiserem conhecer, o link também está aqui na descrição. Estamos juntos.